Isso aí, galera. Questão 31 agora, caminhando já para o final. Tá? Às 22h53 de hoje, domingo. Então é o seguinte, aqui uma questão que eu particularmente não esperava, porque, se não me engano, ano passado ou retrasado, que é uma questão muito parecida com essa, aquela que pedia, ela dava 3 ou 4 cidades e tinha lá a variação da duração do dia claro para cada uma delas. Tá? Mas enfim, é aquilo que eu disse, a gente não consegue acertar tudo, nem também tem que adivinhar o que a banca vai cobrar, a gente tem que estudar, estar preparado para o que vier. Então, não é uma questão difícil, mas é uma questão que eu imagino que muitos erraram porque ela exige uma certa capacidade de abstração que e aí complica, né? Porque muitas vezes o aluno vai com aquela ideia de tem que memorizar tudo, né? Acha que não tem que estudar geografia física, e eu sempre falo, e eu falei para os meus alunos esse ano, né? Você que está me ouvindo, eu falei, eu espero esse ano uma prova mais balanceada, não estuda só geopolítica, senão pode ter uma surpresa, e tá aí, mais uma questão que veio para confirmar essa expectativa, tá? Não tem bola de cristal, poderia ter sido uma prova também muito forte em geopolítica, mas esse ano a banca deu uma equilibrada, beleza? Então fica a lição para quem vai fazer a prova no que vem. Então, é o seguinte, aqui, vamos dar uma lida nesse enunciado porque a gente precisa pegar os dados, né? Então diz o seguinte, uma professora de geografia aproveitou o dia 20 de junho de 2020, solstício de verão no hemisfério norte, para discutir a diferente distribuição da insolação na superfície da Terra. Então, o foco da questão está nisso aqui, tá? Diferente a questão da distribuição, da variação da duração do dia claro, um assunto que eu tanto trabalho com meus alunos, principalmente quando tem alunos de primeiro ano. Beleza. Para tanto, apresentou à turma o horário de nascer do sol naquele dia em 3 cidades brasileiras: Recife, Belo Horizonte e Brasília. Então, vamos pegar aqui uma outra canetinha, vamos passar para esse outro gráfico, tá? E eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui 3 linhas, como se fossem 3 meridianos, tá? O desenho, eu sei que não ajuda muito, não sou muito bom em desenho, mas vamos imaginar o seguinte, que aqui eu tenho Recife, tá? Aqui Belo Horizonte, BH, e aqui Brasília, BSB. Seguindo aqui no sentido oeste. Então, leste, oeste. Beleza? Ok. Bom, se eu estou falando, pessoal, de variação da duração do dia. Bom, vamos lá, calma, vamos por parte. Vamos ver aqui, porque ele dá os horários, né? Então, vamos lançar os horários aqui. Olha só, Recife 5h31, tá? Então aqui, 5h31 para Recife, tá? Belo Horizonte 6h29 e Brasília 6h37. Vou voltar aqui, 6h37. Isso aí. Tá? Então, quanto mais eu caminho no sentido oeste, o Sol vai aparecer mais tarde. Professor, mas e o fuso horário? Não é o mesmo fuso? Todos não estão no fuso -3? Sim, mas aqui a questão não é essa. Aqui a questão é a seguinte, é o horário em que as pessoas enxergam o Sol, que o Sol aparece, né? E existe uma variação dentro do fuso. Por quê? Porque quem estudou fuso horário, lembra? Atenção, falei que ia cair fuso horário esse ano, não caiu diretamente, mas caiu um conhecimento ligado a fuso. Mais uma gaivota para quem fez o curso, para quem prestou atenção. Olha aqui, vai lembrar que eu disse o seguinte, lá no início do curso, que para cada 1 grau que você caminha, seja para oeste, seja para leste, passam-se 4 minutos. Né? Inclusive disse que os fusos horários foram convencionados justamente para que a gente não ficasse preso a essa ideia de ter que medir a variação da duração, a variação horária a cada 1 grau. Então se padronizou para cada 15 graus
a gente tem uma faixa horária, né? Isso não foi cobrado na questão, mas esse conhecimento estava implícito. Esse conhecimento era demandado indiretamente, tá? Foi demandado indiretamente. Beleza. Então, o candidato tinha que saber isso aqui. Tinha que saber que Recife está mais a leste, BH está no meio e Brasília mais a oeste. Beleza, essa é a primeira parte da questão. Bom, aí em seguida a professora fez algumas perguntas, né? E os alunos fizeram aí as suas afirmações. Bom, o José disse o seguinte, ó, um fator fundamental foi a latitude. Nessa data, no hemisfério sul, qual a data? 20 de junho de 2020, tá? Solstício de verão lá no hemisfério norte. Mantida a mesma longitude, o Sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude. E aí eu vou abrir aqui um outro desenho, tá? Para facilitar a compreensão de vocês, para não misturar as estações, para não misturar as informações. E a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. O que o nosso amigo aqui disse, né? Eu acho que é José, não sei lá, já confundi o nome dele. Fulaninho aqui. Se a canetinha não me sabotar. Opa, vamos lá. Então aqui. Mantida a mesma longitude, digamos que isso aqui seja um meridiano, tá? O que ele disse? O Sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho a linha do Equador. Tá? Aqui o Equador, um pouco mais abaixo, o Trópico de Capricórnio. Vou botar Trópico de Capricórnio. E aqui em cima o Trópico de Câncer, que é onde o Sol... A canetinha está querendo falhar justamente agora. Falha não, canetinha. Muita calma nessa hora, pessoal. Minha tela ficou preta aqui. Vamos lá, de repente volta. Trópico de Câncer, voltou. Coisas da informática. Voltou meio estranho, aqui a tela maior. Mas enfim, vai dar certo. Vamos lá, muita fé. Então é o seguinte. O que ele está dizendo aqui? Vou até olhar aqui o arquivo da prova para a gente ir mais rápido. Mantida a mesma longitude, o Sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude. Beleza. O Sol, pessoal, nessa época do ano, está incidindo a 90 graus onde? Está incidindo a 90 graus aqui no Trópico de Câncer. Tá? A ideia é essa. Então, por exemplo, se eu caminhar mais para norte, quanto mais eu caminho para norte, mais tempo de insolação eu tenho. Por exemplo, se eu for lá para o Círculo Polar Ártico, eu tenho, por exemplo, o fenômeno do Sol da meia-noite, o Sol que não se põe, né? Enquanto isso, aqui no Trópico de Capricórnio, o que vai acontecer? Eu tenho dias muito menores, né? Dia claro, a duração do dia claro é menor, o Sol vai nascer um pouco mais tarde, vai se pôr um pouco mais cedo, tá? E isso que ele disse, tá, faz sentido sim. Por quê? Porque olha só, vou fazer um esqueminha aqui como se fosse um esquema reduzido, tá? Porque essa figura aqui não comportou, ficou um pouco grande demais. Parem só. Aqui eu estou no Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos. Tá? Digamos que aqui o dia claro tem uma duração de, sei lá, 12 horas. Quanto mais eu caminho para o sul, menor a duração do dia claro. Então, em Buenos Aires, por exemplo, 35 graus sul, o sol, o dia claro talvez dure 10 horas, vai durar um pouco menos. Quanto mais eu desço, menor a duração do dia claro. Ou seja, quando a gente volta para a afirmativa dele, né, que ele diz que, aqui, não sei porque aconteceu com o slide, que ele ficou maior, mas enfim, que mantida a mesma longitude, o Sol tende a nascer mais cedo nas regiões de menor latitude, procede, tá? Por quê?
Porque, na verdade, quanto mais próximo do Equador, menor a variação da duração do dia claro. Então, a ideia é essa. Tá? Então, a afirmativa do José está ok, está correta. Vamos abrir aqui um novo slide. Ver se eu consigo alterar aqui o tamanho, porque ficou um tamanho um pouco desproporcional. A gente ficou com um zoom 100%, não. Vamos reduzir 66, continua grande, 50%, vamos ver se agora vai. Se deu alguma pane aqui, acho que agora vai. Vamos lá. Bom, então o nosso amigo José está correto, tá? Desculpe aí pela falha técnica. Vamos lá. Maria diz o seguinte: para mim, o determinante é a estação do ano. Se estivéssemos no mês de dezembro, por exemplo, esses horários seriam outros. Sim, Maria também está certa, tá? Porque foi o que a gente disse, foi o que eu acabei de falar. No verão, pessoal, os dias tendem a ser mais longos, tá? Então aqui, ó, dias mais longos. Se os dias são mais longos, então aqui, ó, o sol nasce mais cedo. Então vou colocar aqui, sol aparece mais cedo, tá? Mais cedo, e sol se põe mais tarde, tá? E para o inverno, o raciocínio inverso, tá? Então, quanto mais a gente lembra, né? Vocês devem lembrar, no verão, às vezes antes das 5 da manhã já está clareando, e passa de 7 e ainda tem sol, né? Isso aqui na latitude tropical, né? Se você for para uma área temperada no verão, você tem dias ainda mais longos, porque quanto mais alta a latitude, maior vai ser a variação da duração do dia claro. Então os dias amanhecem mais cedo e se põem mais tarde. E no inverno ocorre o inverso. Tá? Então a Maria também está certa. Há uma variação em função da latitude e isso tem a ver também com a estação do ano. Tá? Porque por conta dessa ideia, no verão os dias são mais longos, no inverno os dias são mais curtos. A Ana, não podemos esquecer a longitude. Então aqui foi a fala da Maria, né? Vamos ver a fala da Ana. A Ana disse que a longitude é importante. Vamos ver se a nossa amiga Ana está certa. De forma geral, no Brasil, as cidades situadas a leste tendem a ver o sol nascer primeiro. Isso aqui já caiu uma questão parecida com essa há muitos anos atrás, se não me engano, na prova de 2002. Né? Mas enfim, vamos lá. Resolvi, inclusive, uma questão parecida com essa lá no início do nosso curso. Ana está certa? Sim, ela está certa. E como que a gente sabe que ela está certa? Por aqui, ó, por esse primeiro slide. Porque aqui, 5h31 em Recife, 6h29 em Belo Horizonte e 6h37 em Brasília. Leste e oeste. A Ana também está certa. Tá? O único errado nessa história quem é? É o Bruno. Porque ele diz que a altitude tem um papel fundamental. Mentira, não tem papel fundamental nenhum. Tá? Recife tem menor altitude? Tem. Brasília é maior? Sim. Mas isso não interfere no horário que o Sol chega ou na variação da duração do dia claro. Tá? Não tem nenhuma interferência. Então, a resposta certa: José, Maria e Ana. Letra D de dado. Vamos agora para a nossa última questão.